Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para fazer a correção do exercício, né, como foi passado ontem. E algumas pessoas me mandaram na plataforma, quem não conseguiu me mandou no grupo, né, do WhatsApp. Então, como já é de conhecimento de vocês, na página 25 vocês leram aí o registro informal. Então, eu acredito que todo mundo leu, mas vamos revisar, né? Você acha que os personagens, né, desse texto que vocês leram aqui, que é o texto de Pilar, tem também, no caso aí, blogs na internet, criado e escrito pela autora do livro? Os blogs, também conhecidos como diários virtuais ou diários eletrônicos, são páginas de internet em que o autor pode postar relatos de fotos do seu cotidiano, fotografias, críticas e comentários sobre diversos assuntos ou outros conteúdos. Veja a seguir alguns comentários feitos por internautas postados na página do blog de Pilar. Então, como todo mundo pode ver, na página 25 nós temos aqui essa imagem do blog do Diário de Pilar. Vocês já devem ter lido, todo mundo já leu direitinho, não vou fazer a leitura porque todo mundo deve estar com o livro e é para estar com o livro em mãos. De acordo com esse diário aqui, né, essa página desse diário, nós vamos passar para a página 26, que é a correção do exercício. O exercício, pessoal, sem gabarito, se torna um exercício mais complicado, mais complexo. Então, assim, muitas atividades eu vou tentar fazer para vocês marcarem. Quando for qualquer oportunidade, eu tento facilitar. Se não, vai ser o jeito de ser pelo livro mesmo, tá bom? Então, vamos lá para a página 26, fazer a correção do exercício. A primeira questão diz o seguinte: nos comentários que você leu, os internautas se expressam de modo formal ou de modo informal, descontraído? Explique sua resposta no caderno. A gente já tinha até falado sobre esse tipo de linguagem, né? Qual a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal? Quem pode me dizer? Alguém pode me dizer? Então, o Diário de Pilar, que tipo de linguagem ele é? Ele é uma linguagem mais descontraída? Ele é uma linguagem muito culta? Muito certinha? Muito cheia de coisa? Não. Então, essa resposta aí nós vamos colocar apenas, não é necessário esticar muito, você apenas coloca que o modo dessa linguagem aí era informal. Aí você vai colocar lá, né? Que tipo de modo era esse? Aí você vai botar o seguinte, né? Informal. Vou botar aqui a letra o máximo que eu puder, maior para que vocês vejam, né? Informal. Então, basta colocar isso. Alguém tem dúvida? Ele pede aqui para você justificar. Quem quiser justificar, né, ou explicar, você vai dizer o quê? O que é que você vai dizer? Vamos lá, pessoal. Quero ouvir vocês. É uma maneira descontraída. Ela está falando como se ela estivesse conversando com alguém de muita intimidade. Então, não precisa ter aquela linguagem bem, né, explicada, bem culta, cheia de coisas. Então, você pode observar que ela é uma linguagem informal. E essa linguagem informal, ela é uma linguagem que a gente usa com quem? Com aquelas pessoas que a gente tem mais intimidade, aquelas pessoas que a gente não precisa ter muito cuidado em errar, né? Assim, enfim, do dia a dia. Vamos continuar. Leia os itens a seguir e para cada um deles escreva no caderno um exemplo que aparece nesses comentários. Então, o que é que você vai fazer? Você vai voltar de novo, quem tiver dúvida, lá o Diário de Pilar e vai dar uma olhada ao que se pede aí. O que é que nós temos? Na letra A, ele pede pra gente colocar e retirar algumas abreviaturas que nós temos lá. Quais são essas abreviaturas? Quem leu? Né? Coisas até que vocês não podem estar escrevendo no dia a dia, pessoal. Assim, na nossa sala de aula, nas nossas produções, né? Numa carta para determinadas pessoas, você não pode estar escrevendo dessa forma. Mas o Diário de Pilar é como vocês escrevem uns para os outros, vamos dizer assim, nas redes sociais, né? Nos WhatsApps e outras coisas mais. Então, ele está perguntando aqui, lá no Diário de Pilar, quais são as abreviações que vocês puderam observar que nós temos lá. Quem foi que colocou aí alguma coisa tipo o você, né? Onde ele coloca somente o VC, indicando que é você. Então, é uma das abreviações. Vem também o que? Beijos, né?
beijos. Somente isso. Que nós não podemos, pessoal, é uma linguagem... Então, é certo? É certo eu colocar isso? Pessoal, depende de pra quem você vai escrever. E onde você vai escrever isso aqui. Então, vamos continuar. Na letra B, né, que essa daqui é a letra A. Na letra B, ele pergunta onde é que nós temos as repetições de letras. E tem uma lá, apenas uma, que você pode citar. Qual é essa? O oi, né, que ele coloca o i várias vezes, né? A letra D, pontuação para indicar sentimentos. Quais são, né, as pontuações usadas lá para indicar sentimentos? Quais são as que vocês observaram? Nós temos, vou só colocar, não vou escrever. Nós temos o ponto de exclamação, né, que é esse aqui. E nós temos também o ponto de interrogação, né? Até repetitivo, se vocês puderem, como vocês podem ter observado. A letra D, o uso de diminutivos afetivos. Porque, pessoal, tem coisas que a gente usa como diminutivo não por ser pequeno, mas por uma questão afetuosa. É o caso lá do Diário de Pilar. Então, nós temos o que lá? Nós temos doidinha, nós temos gatinho e nós temos beijinhos. Quem não colocou as três pode colocar apenas duas. Então, vou botar aqui beijinhos. E vou colocar gatinhos. Dá para vocês entenderem? Pronto. Então, essa é a nossa correção da questão de número 2. Alguma dúvida, vocês me perguntem depois no privado quando a gente terminar. Terceira questão não, que tem um pontinho. Se você puder observar abaixo da letra D, tem um pontinho em que ele também faz uma indagação. Nós temos aí, em sua opinião, o uso desses elementos torna o texto mais formal ou mais informal? O uso desses elementos. Quem sabe me dizer? Mais informal. Muito bem. Aí você vai colocar aqui, ó. Mais informal. Pronto, a pergunta é o seguinte. A pergunta não. Após você ler esse textinho, né, que está aí nesse quadrinho rosa, você vai dar sua opinião. Quais são, né, o uso desses elementos, torna o texto mais formal ou informal e por quê? Como você já sabe que tipo de texto é esse, que é um texto informal, ele pergunta por que você acha que se torna, né, mas esse texto mais informal. Por quê? Porque os elementos informais aqui de comunicação, eles aproximam, né, o locutor com o interlocutor. Eles aproximam como de forma de intimidade. Então você precisa ter o quê? Tipo, uma amiga mais chegada, uma pessoa assim mais íntima sua, né? Então essa questão da linguagem é uma questão assim bem relativa quando você diz, tá certo falar assim, tá errado falar assim. Nem sempre tá errado. A questão é o ambiente, a questão também vem da pessoa com quem você conversa, né? E por aí vai. Então, esse pontinho você vai responder também desta forma, né? Torna mais informal devido à proximidade do interlocutor com o locutor. Eu não vou nem responder aqui, não. Né? Torna mais informal por uma questão, vou colocar só uma palavra, de proximidade. De proximidade. Fica ruim que o texto, o quadro aqui, pessoal, é improvisado. Vamos para a terceira questão. O tipo de registro usado pelos internautas nos comentários dos blogs está adequado à situação. No caderno, anote a frase que melhor responde a essa questão. Então, acho que não tem necessidade de eu ler, né? Vai ficar muito extenso. Então, vamos ver quem que acertou, né? Qual foi a opção que vocês escolheram? Tem a 1 e a 2. Né? Vamos lá, pessoal? Qual a opção que vocês marcaram?
Essa aqui é a terceira questão. Então, a opção correta seria a número 2. Por que a número 2, Chateu? Porque ele diz assim: o tipo de registro usado pelos internautas nos comentários dos blogs está adequado à situação? Sim, está adequado à situação dos blogs. Por quê? Porque a situação de interação entre os internautas e a personagem Pilar, que é a autora deste blog, como vocês leram, é informal e permite que as pessoas sejam ou hajam com mais intimidade e descontração. Por esse motivo, ao postarem os comentários, os internautas podem adotar um registro menos planejado, menos monitorado ou um uso informal, né? Já está dito sem precisar de muita explicação, né? Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: em outras situações de interação, é possível encontrar textos com caracterização, ou seja, em que outras situações é possível encontrar textos com características como as que você observou nos comentários do blog da personagem Pilar? O que é que vocês me dizem? Quais são esses outros textos? Nós podemos encontrar também esse tipo de linguagem? Quem pode me citar? Ou quem pode citar em uns 2? Se tiver mais também não tem problema. Vamos lá. Alguém colocou o quê? Nós temos os e-mails, né? Nós temos o que mais? Quais são os outros que nós podemos citar? Nós temos as redes sociais, que aí vem, vocês sabem muito bem, né? As redes sociais. Nós temos o que? As salas de bate-papo também é um exemplo, né? Salas de bate-papo. Pessoal, tá dando para vocês verem direitinho? Se não derem, depois a gente... Me posso ajudar pelo menos para ouvir, né? Salas de bate-papos. E eu vou deixar... etc., porque nós temos mais. Além das salas de bate-papos, nós temos aí os chats, né, também, que é uma maneira que você pode se comunicar assim, e outros aplicativos que nós temos muitos mais, né, muito mais, instantâneos. Na quinta questão, diz o seguinte, vamos lá para a quinta questão. Eu estou resumindo, pessoal, ao máximo, porque não é pressa de terminar, não. É porque eu sei que muita gente mal fez o exercício direito. Então, vocês vão ter que ter a compreensão de assistir as correções, porque o português não tem como trabalhar de outra forma. Tem que ter a explicação. E eu tenho que ter aí pelo menos 20 minutos para minha explicação. Estou até resumindo, mas vamos prestar atenção. Quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: na internet é frequente o uso de expressões típicas da fala. Além disso, são comuns reduções de palavras, abreviações, falta de pontuação ou repetição exagerada de pontos de exclamação ou de interrogação. Uso da grafia não oficial. Isso aqui é uma coisa que é constante, acontece demais, vocês, né? Às vezes até a gente como professor, costumando falar com uma pessoa mais íntima também, a gente comete também esses errinhos e tal. Aí ele diz o seguinte, na letra A: em sua opinião, qual é a causa dessa escolha por internautas? Essa resposta era uma resposta pessoal, né? Eu não sei nem se eu passei ela, mas vamos corrigir. Aquilo que eu não passei, eu corrijo também. Aí a letra A diz o seguinte, né? Em sua opinião, qual é a causa dessa escolha pelos internautas? Por que os internautas escolhem esse tipo de escrita? Porque facilita o tempo, vamos dizer assim. Eles economizam tempo, muitos têm preguiça também, né, de escrever a palavra, porque é extensa, aí eles abreviam. Essa daí eu não botei pra vocês fazerem porque era pessoal e é muito ruim a gente corrigir. Mas aí eu discuto com vocês para que vocês entendam. Tia Thelma não botou essa por quê?
né? Mas o interessante é você entender. Então, a letra B, também não passei, mas vamos lá. Você considera esta linguagem adequada ou não ao ambiente de hate? Né? Para este ambiente aqui, você considera essa linguagem correta? Vocês sabem até mais do que eu, né? Com certeza vocês consideram, né? Então, não quer dizer que você vai pegar, botar um texto lá no Facebook, exposto, aberto, para que todo mundo tenha acesso e você vai lá colocar um monte de erro, um monte de abreviações, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí. Como vocês já viram, tem os lugares, tem os ambientes, tem as pessoas, tem os momentos, né, adequados para ser usado esse tipo de coisa. Letra C. Aqui eu pedi. Na letra C diz o seguinte: essa linguagem estaria adequada em um documento oficial, prestem bem atenção, ou a um artigo publicado em um jornal de circulação nacional. Acho que vocês já entenderam perfeitamente que a resposta, qual é a resposta, né? Vocês acham que essa linguagem é adequada para um artigo oficial? Né? Essa resposta é adequada para um veículo de circulação nacional? Vocês acham que essa linguagem é adequada? Então, com certeza, a maioria ou todo mundo colocou não. Né? O porquê eu acho que nem precisa. Né? Ela não estaria adequada a nenhuma dessas duas situações, né? Pois ela exige o uso de um registro mais formal, se fosse o caso de você usar esses dois tipos né, de documentos, você usar já a linguagem formal, né, com uma grafia também oficial, tá certo? Até eu posso mandar uma carta, por exemplo, para o presidente da República e escrever, colocar essas abreviações. Você, né? Porque o PQ, eu para o P. Eu posso usar isso, até mano? Não, ele não é seu amigo, ele não é seu chegado, ele não é seu íntimo lá nas conversas, então é mais ou menos por aí. Então poderiam fazer isso, como em texto aqui, um documento oficial, um artigo e tal? Não. Tá bom, pessoal? Abaixo disso nós temos um quadrinho, só para lembrar aí, que a língua não é sempre a mesma. As variações de modo de falar ou de escrever que uma língua apresenta por causa das diferenças individuais, sociais, regionais e históricas vividas com seus falantes são chamadas de variações linguísticas. Então, se alguém perguntasse para vocês o que seria, né? Hoje eu perguntasse para vocês o que seriam as variações linguísticas, né? Onde se encaixaria tudo isso aqui, né? Como você já leu aí, são as variações de escrever, de falar, né? Enfim, de se situar, são as diferenças que entra todo esse conceito social, cultural, regional, que cada lugar tem. Às vezes a pessoa diz que no Ceará, o cearense fala de uma forma, vamos supor, né? O paulista, o carioca, o não sei o que, enfim, vai muito disso. Fulano fala errado. Nós mesmos, às vezes, somos um pouco taxados quando... é porque é cearense falar assim. Mas, pessoal, cada lugar tem sua cultura. Cada lugar tem sua regionalidade. Cada lugar tem sua maneira de se expressar. É assim como os nossos avós, nossos bisavós. Tinham coisas que talvez hoje vocês nem consigam entender o linguajar deles. Tá bem? Então, isso é chamado de variação linguística. Então aqui quero desejar uma boa tarde, muito obrigada aos meninos, a todos que fizeram o exercício, aqui botaram a cabecinha para funcionar um pouco, né, que pensaram e a que me devolveram, que o importante também é a devolução, né, para garantir participação, a nota de vocês. E fica aqui meu muito obrigada, até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.